período anterior, o cenário financeiro ficava deslumbrado com a sagacidade de Charles Ponzi, o indivíduo por trás de um dos empreendimentos empresariais mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Possuindo milhões de dólares em sua disposição, ele atraía multidões de pessoas ansiosas para investir, formando filas de indivíduos literalmente suplicando para que ele aceitasse seu dinheiro. Contudo, a verdade oculta era que o negócio de Ponzi era uma fachada construída sobre um fundamento de puras mentiras. A totalidade era uma fraude escandalosa que enriqueceu Ponzi, ao mesmo tempo em que devastou a vida de milhares de pessoas inocentes. O ardil de Ponzi foi tão impactante e infame que, mesmo agora, 100 anos após o ocorrido, o golpe ainda é conhecido pelo nome do seu criador, o esquema Ponzi. Esse vídeo revela a narrativa não contada do homem por trás da fraude e como ele acumulou fortunas baseadas unicamente em decepções estratégicas. Nascido na Itália em 3 de março de 1882, Ponzi era proveniente de uma família financeiramente confortável, com seu pai atuando como carteiro trabalhador. No entanto, o cenário econômico da família costumava ser muito mais do que confortável. Os antepassados de Ponzi, incluindo avós e bisavós, desfrutaram de sucesso como empresários, comerciantes e funcionários públicos. Contudo, o declínio para a classe trabalhadora teve um impacto significativo na vida de Ponzi quando ele era mais jovem. Deixando-o amargurado e ressentido, ele questionava por que precisava sofrer pelas adversidades financeiras de sua família, imaginando por que não podia ter nascido rico e desfrutado de uma vida despreocupada, sem a necessidade de se preocupar com emprego ou dinheiro. Após herdar uma modesta quantia de dinheiro após a morte de seu pai durante a adolescência, Ponzi optou por usar esses fundos para ingressar na faculdade, apesar dos desejos da sua mãe por uma instituição de prestígio. No entanto, ele tinha outros planos em mente. Ao invés de se dedicar aos estudos e frequentar as aulas, Ponzi preferiu queimar suas economias seguindo as últimas tendências, desfrutando dos restaurantes mais elegantes da sua cidade, participando de atividades noturnas como teatro, ópera ou jogos de cassino com seus amigos abistados. Ele mantinha uma certa ilusão de ser tão próspero quanto seus colegas ricos. No entanto, essa fantasia ruiu quando o dinheiro da herança finalmente acabou, e seus estudos foram negligenciados a ponto de não conseguir se formar. Embora seu tio tenha oferecido a Ponzi um emprego como escriturário, a ideia de um trabalho convencional das 9 às 5 repelia-o. Ponzi se sentia acima do trabalho braçal, e sentia que só tinha uma opção: viajar para a América em busca de riquezas. Em 1903, ele chegou a Boston a bordo do SS Vancouver, sentindo uma profunda vergonha por decepcionar a sua mãe. Ele acreditava que a única maneira de se redimir era voltar à Itália como um homem rico. No entanto, essa jornada para a América provou ser um teste de realidade para o jovem Ponzi. Sem dinheiro de herança ou parentes para socorrê-lo, ele teve que enfrentar a dura realidade de trabalhar fisicamente, mesmo que o considerasse desagradável. Nos próximos anos, Ponzi percorreu a costa leste de Nova York até a Flórida, desempenhando diversos trabalhos como pintor de letreiros, garçom, balconista de supermercado, lavador de louças, operário de fábrica, vendedor de seguros e reparador de máquinas de costura. No entanto, nenhum desses empregos perdurou. Ponzi frequentemente deixava o trabalho voluntariamente, movido pelo desgosto da tarefa, ou era demitido por tentar enganar os clientes. Em muitas ocasiões, ele recorria ao roubo ou mendicância por restos de comida, chegando até mesmo a dormir em parques públicos. Essa realidade era um contraste grande com seus dias despreocupados como um grande apostador em Roma. Mesmo quando conseguia juntar algum dinheiro, Ponzi o gastava em festas extravagantes ou escapadelas no fim de semana, buscando reviver os tempos mais prósperos em 1907. Ponzi futuramente embarcou em uma viagem para Montreal, alimentando a esperança de que o Canadá se revelasse um ambiente mais acolhedor e lucrativo. Inicialmente, as coisas realmente pareciam melhorar para ele, quando ele conseguiu um emprego como funcionário em um banco chamado de Zarossi, que atendia principalmente imigrantes italianos. Curiosamente, esse era o mesmo tipo de trabalho que Ponzi havia rejeitado em Roma, considerando-se acima dele. No entanto, alguns anos nas ruas, trabalhando por um salário mínimo, alteraram sua perspectiva de maneira surpreendente. Infelizmente, o novo emprego de Ponzi foi efêmero devido ao fato de seu chefe, Rossi, ser um vigarista, utilizando uma fraude conhecida como roubar Pedro para pagar Paulo. Rossi estava desviando o dinheiro dos clientes mais recentes para pagar os mais antigos. Isso permitiu que o Banco Zarossi oferecesse taxas de juros 6% sobre todos os depósitos, o dobro da taxa média. Contudo, a desconfiança cresceu entre os clientes quando seus parentes de casa reclamaram que não estava recebendo os fundos devidos. Em meados de 1908, as autoridades começaram a investigar o banco por peculato, levando Zarossi a encher uma mala com todo o dinheiro que ele conseguia carregar e fugir para o México. No fim das contas, ele acabou deixando seus funcionários e familiares para lidar com as consequências do golpe. Sem desejar ser implicado na investigação e nas repercussões do esquema de Zarossi, Ponzi planejava retornar aos Estados Unidos.
No entanto, antes de deixar o Canadá, Ponzi cometeu um erro grave na tentativa de evitar começar do zero novamente. Para dar a si mesmo uma despedida, falsificou um cheque de um cliente do banco pertencente à empresa canadense de armazenamento. Ao roubar o cheque em branco do gerente, preencheu com uma quantia de $423, o que era uma soma que não levantava suspeitas na época. Enfim, ao tentar descontar o cheque fraudulento, o caixa do banco identificou facilmente a assinatura falsificada, levando à intervenção da polícia. Ponzi foi condenado a 3 anos de prisão na penitenciária de São Vicente de Paulo, marcando apenas o início de seus crimes. Após cumprir 2 anos de sua pena, Ponzi foi liberado sob liberdade condicional e imediatamente traçou planos para retornar aos Estados Unidos. No entanto, ele não estava sozinho nessa jornada. Em vez disso, levou consigo 5 imigrantes italianos, todos desembarcados recentemente e que não possuíam documentos adequados. Ponzi foi pago para contrabandear esses homens para a América. Ele acreditava que essa atividade lhe renderia um pagamento rápido e substancial, agora que estava livre mais uma vez. Contudo, ele acabou sendo pego e preso novamente. Mesmo assim, Ponzi tinha esperança de que, ao se declarar culpado, o juiz seria mais leniente no seu caso, e talvez o dispensasse com uma pequena multa. No entanto, quando o juiz proferiu a sentença, o coração de Ponzi afundou. Recebeu mais do que 2 anos de prisão federal em Atlanta. Mas, após ser liberado pela segunda vez, Ponzi ficou incerto sobre seu próximo passo. Durante seu tempo na prisão, havia elaborado diversos planos para enriquecer, mas todos exigiam dinheiro. E naquela época, ele estava sem nenhum centavo. Com poucas opções, perambulou de estado em estado, aceitando qualquer trabalho temporário que surgisse. Eventualmente, encontrou uma posição mais estável como balconista na Union Spur Company, uma empresa de importação e exportação em Boston. Após uma década e meia na América do Norte, Ponzi voltou ao mesmo lugar onde começou sua vida. Surpreendentemente, Boston foi mais benevolente com Ponzi. Dessa vez, ele se destacou no seu trabalho e acabou sendo promovido. No entanto, a virada do destino ocorreu quando conheceu Rosie Genelko, uma jovem de 21 anos, e instantaneamente se apaixonou por ela, e desde a primeira vez que conversaram. Mesmo extremamente nervoso a ponto de mal conseguir articular palavras, a sorte sorriu para Ponzi, pois o sentimento era mútuo, e os dois se casaram no início do ano de 1918. O esquema Ponzi parecia com a fraude clássica chamada de roubar Pedro para pagar Paulo, uma prática que Ponzi testemunhou em primeira mão enquanto trabalhava para o Banco Zarossi. Essa fraude envolve persuadir as pessoas a investirem em uma oportunidade de negócio, prometendo retornos substanciais em curto período. E isso com pouco ou nenhum risco. No entanto, o dinheiro investido ali não é efetivamente aplicado. Na realidade, os fraudadores retêm a maior parte para si, redistribuindo parte dos lucros aos investidores iniciais. Quando esses primeiros investidores veem lucros significativos, muitos concordam em investir novamente, acreditando que tudo está ocorrendo conforme o prometido. Alguns chegam até a recomendar a oportunidade a outras pessoas, convencidos de que os ganhos são legítimos. Na realidade, o que acontece é que os retornos dos investidores iniciais são pagos com parte do dinheiro proveniente dos novos investidores. Este é um sistema simples, mas eficaz. Era algo que explorava a ganância e a ingenuidade financeira das pessoas, contudo, requer um fluxo constante de novos fundos para sustentar o golpe. Quando o fraudador principal não consegue atrair novos investidores para pagar o retorno aos mais antigos, o esquema tende a desmoronar. Embora o esquema seja conhecido como Ponzi, ele não foi o primeiro a implementá-lo. Nesse caso, foi William Miller, um contador de Nova York, usou essa técnica para enganar investidores com $1 milhão em 1899. Além disso, fora dos Estados Unidos, a atriz alemã Adele Spitzer pode ter operado o primeiro esquema Ponzi conhecido na história no início da década de 1870. No entanto, foi apenas Ponzi que levou a ideia ao novo patamar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Bom, até o próximo vídeo.